Tessalonicenses hoje? Dá, Camila? Dá para terminar hoje, né? Creio que sim, né? Porque agora só falta mesmo a parte final aí e saudação. Eu quero convidá-lo a abrir comigo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, os 23 a 28. Enquanto você vai procurando, eu vou fazer um resumido da epístola, né? Algumas afirmações. Uma igreja forte é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Tudo o que acontece só deve ser recebido se for aprovado pelas Escrituras Sagradas. E nós vimos que a igreja de Tessalônica era uma igreja firmada na palavra de Deus. Uma igreja fundamentada na palavra é modelo para os demais. Sua vida é dirigida no poder do Espírito Santo. É outra característica desta igreja de Tessalônica. Terceiro, uma igreja no poder do Espírito sabe o que lhe espera após a morte e a consumação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Quarto, uma igreja confiante no dia da consumação vigia, aguardando o retorno de Jesus Cristo. 5, uma igreja que aguarda a volta de Cristo se relaciona bem com seus líderes e entre si, com amor e consideração. 6, uma igreja que se relaciona com os seus líderes e irmãos, vive com alegria, gratidão, oração, enchimento do Espírito, priorizando a exposição das Escrituras Sagradas, rechaçando os falsos mestres e fugindo da aparência do mal. Hoje nós estudaremos sobre as evidências de uma liderança aprovada. As evidências de uma liderança aprovada. Vamos ler comigo, por gentileza, alternadamente, os versículos 23 a 28 do capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu lerei os ímpares e a igreja os pares. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, orai por nós. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Que o Senhor nos conduza neste estudo bíblico doutrinário, e o meu desejo é que as lições tiradas até aqui, de longo tempo, dessa epístola, sejam para o nosso coração como vida e transformação. Nós vimos nos estudos anteriores, próximos, que a alegria da salvação e a gratidão em todos os momentos da vida baseiam-se na correta interpretação dos acontecimentos na vida do crente. Ou seja, nós não nos alegramos com o sofrimento, mas nós nos alegramos com a motivação da experiência. Ou seja, Deus nos assistindo e Deus cuidando de nós para que nos tornemos mais parecidos com Jesus. Todo crente deve ter uma vida de constante oração e nunca desvanecer-se nesta exigência. O enchimento do Espírito Santo dá-se por meio da alimentação das coisas do Espírito. E este enchimento é um antídoto contra o apagamento do Espírito. A pregação fiel da palavra, a fiel exposição das Escrituras deve ter lugar de prioridade na nossa vida. Nós devemos gostar e amar, louvar a Deus, orar a Deus, mas tudo isso deve ser consequência da exposição fiel das Escrituras Sagradas. Também, o crente
ele precisa conhecer a palavra para ele saber julgar e discernir os espíritos. Quando alguém chegar para você, um líder chegar para você e falar algo a respeito de Deus, é necessário que você conheça a palavra para que nela você seja capaz de aceitar, receber ou rechaçar aquilo que está sendo trazido. Nesses dias, alguém chegou para mim e me fez uma pergunta, e foi a seguinte: já que o meu coração ele é enganoso, já que os meus pensamentos podem ser maldosos, como identificar um desejo verídico do Senhor? Bom, nós sabemos, a única razão, ou a única maneira, é colocá-lo no crivo das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é a régua. Então, tudo aquilo que está fora da palavra, então você já tira. Então você tem que conhecer a palavra para você julgar os espíritos. O crente tem sua natureza transformada e não se alegra com a prática do mal, nem mesmo o anseia. Ele evita e corre até da aparência do mal, porque o seu coração foi transformado. Muitas vezes você se vê num desejo de fazer o mal, ou isso não acontece? Claro que acontece, não é verdade? Claro que acontece. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a natureza carnal, ela induz a fazer aquilo que o coração transformado por Deus não quer fazer, ou aquilo que vem do Espírito que você quer fazer, a carne muitas vezes não quer fazer. Quantas vezes você já falou assim: vou ler a palavra do Senhor, e aí de repente bate aquele desânimo, ou então aparece uma coisa, ou um desejo aparece? É assim que acontece. Então nós precisamos saber que a nossa vida, ela deve ser mantida no cuidado do Senhor. Então nós vamos destacar aqui no fechamento dessa epístola algumas evidências de uma liderança aprovada. A liderança é necessária, todos nós somos líderes, todos nós. Ou lideramos grupos maiores. Nós temos, por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o moderador. O pessoal chama de presidente, mas não é presidente não, é moderador. A igreja não deve ter presidente, deve ter moderador. Então tem um moderador, que é o reverendo Roberto Brasileiro. Então ele lidera, juntamente com a comissão executiva, lidera toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. E na Igreja Presbiteriana do Brasil você tem sínodos. Então cada presidente ou moderador de um sínodo lidera então uma parte menor. Dentro dos sínodos você tem aí o presbitério, então a sua liderança lidera um grupo menor. Dentro do presbitério você tem igrejas, e você tem então o pastor e os presbíteros que lideram este grupo menor. Dentro da igreja você tem sociedades internas ao ministério com alguém que dirige. Dentro desses ministérios tem pessoas que lideram outras pessoas, famílias e assim por diante. Então todos nós somos chamados à liderança, e à liderança espiritual. Agora, como saber se o meu líder, ele é um líder aprovado por Deus? E é isso que nós vamos descobrir aqui em alguns momentos. Você pode interromper por ser estudo bíblico, você pode interromper, pode perguntar, pode participar conosco. Nossa primeira afirmação é que o verdadeiro líder, ou líder aprovado, tem anseios espirituais para com os seus liderados antes de anseios materiais. Olha só, os versículos 23 e 24. Leiam, por gentileza, bem forte. Muito bem. Pode continuar. Fiel. Bom, então vamos ver aqui. Olha só, volte para mim lá no 23. Volte para o 23. O mesmo Deus da paz vos santifique. Ele pediu cura para os Tessalonicenses? Não. Ele está desejoso que haja prosperidade financeira para os Tessalonicenses? Não, não é isso que está como prioridade na sua vida. O que está como prioridade na vida do apóstolo Paulo em referência aos seus liderados de Tessalônica?
santificação, santidade. Parece até que nós tínhamos programado o nosso retiro para terminar ontem, falando desde de sábado de manhã até ontem de manhã sobre santidade, santificação, e agora chegamos aqui, o que caracteriza a liderança, que evidencia a liderança fiel e aprovada, é o anseio espiritual em primeiro lugar. Não significa que Paulo também não desejasse cura para aqueles que estivessem doentes. Não significa que Paulo também não desejasse outras bênçãos para outras pessoas, mas o que rege a mente e o coração de Paulo não é só com respeito aos Tessalonicenses, mas se você olhar todas as epístolas, Paulo tem a maior preocupação da sua vida, que é a vida espiritual da igreja. E ele então trabalha, primeiro, que sejam santificados. Não é uma questão que eu me santifico por mim mesmo. Eu não consigo realizar uma santificação por mim mesmo. Por isso ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique. Vamos lembrar que ele acabou de falar anteriormente: abstende-vos de toda forma do mal. E agora ele fala: o Deus da paz. Este Deus é que deve aplicar a santificação, que este Deus vos santifique. O que é que nós podemos, e como nós podemos trocar isso em palavras mais acessíveis aos nossos ouvidos? Que o nosso Deus nos separe, que nosso Deus nos purifique, que o nosso Deus nos habilite, que o nosso Deus nos coloque e nos faça mais parecidos com Ele. Esta é a preocupação do nosso amado irmão Paulo para a igreja, e tem sido a nossa preocupação também aqui na igreja. O desejo do meu coração, eu já tenho dito isso, não é um avivamento em que você passará 15 dias em oração, 15 dias ininterruptos em oração aqui na igreja, como aconteceu no exterior. Ah, mas é ou não é? Não estou entrando no conceito de julgar se é ou não é. A questão é que eu quero mais do que isso. Claro, como disse, se Deus quiser nos dar também, lógico, mas não é isso que eu estou querendo para a igreja. Não é um momento de uma semana, não é um momento de 15 dias. O meu desejo para a igreja é que o Senhor nos santifique a tal ponto de nos fazer arder pela sua presença, arder pela sua palavra, arder pela comunhão com os irmãos, o desejo de estar juntos, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de meditar, o desejo de estar enriquecendo-se com a palavra. É este avivamento que eu quero. Eu quero o avivamento de que você vai sendo transformado de glória em glória. Olha o versículo 18 do capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Vamos projetar lá, por gentileza. 2 aos Coríntios 3, 12. É o texto que nós usamos lá na última palavra nossa lá. Vamos lá. 2 aos Coríntios 3, 18. Eu falei 12, é 18. Vamos lá. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui você tem toda a versão relacionada a uma ação passiva em que Deus opera em nós a santificação. E a gente vai contemplando a glória de Deus e absorvendo esta santidade de Cristo. E em Romanos capítulo 8, versículo 11, nós encontramos uma outra afirmação que nos dará entendimento referente à santificação. Romanos 8, versículo 11. Olha o que ele diz. Se aqui normalmente é uma vez que, né?
uma vez que habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Agora, como que isso funciona então? Se o apóstolo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma dependência do Espírito para sermos fiéis ao Senhor. E é importante que a gente entenda que esta expressão, espírito, alma e corpo, aqui, não quer dizer que o homem tem 3 partes. Muitos pegam esse versículo para dizer: o homem é espírito, é alma e é carne, é corpo. Mas a intenção aqui não é isso, a intenção aqui é a plenitude do homem, o todo do homem ser santificado de tal maneira para que o seu corpo, olha Romanos 8, 11, para que o seu corpo seja conservado íntegro, para que a sua alma seja conservada íntegra, seu espírito, ou seja, o seu todo, esteja sendo conservado em integridade. Algumas pessoas gostam muito da sinceridade, mas a sinceridade muitas vezes não é boa, porque a sinceridade pode machucar. Você pode chegar e não gostou de algo, você não fala nada, mas se for sincero, você fala: isso é ruim demais. Aí você está sendo sincero. Você gosta de mim? Não, gosto não. Coisa do tipo. Então isso é ser sincero. Ser íntegro é diferente. Eu posso ser sincero em dizer o seguinte: eu gosto mais ou menos da palavra de Deus, guardo um pouco a respeito da palavra de Deus, estou sendo sincero. Agora, para ser íntegro, eu estou dentro de uma pureza. A integralidade é a ausência de misturas de elementos estranhos. Então, quando eu sou achado íntegro, porque o Espírito de Deus me santificou, Ele também é capaz de me tornar irrepreensível. Agora vamos aqui, eu queria ouvir vocês. O que significa essa palavra irrepreensível? Olha o que ele diz: para que sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa ser encontrado irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus? Você já pensou alguma coisa má hoje? Já? Então você não pode ser encontrado irrepreensível. E aí? Como é que fica? Seria sem pecado? Você vai num processo de santificação, fica sem pecado, Jesus volta, aí você está... Seria isso? Não seria isso. Então o que significa isso, dona Nina? A imagem de Cristo em mim. Poderíamos afirmar então que as obras que serão julgadas no final dos crentes são as obras de Cristo e não as nossas? Romanos 8, 1. Amém. Olha o que diz aqui. Agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, vejam, passou um versículo por relâmpago aqui na minha mente e acabou saindo, eu vou deixá-lo para depois ele volta. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não falei que voltava? E voltou mesmo. Junta esse versículo aqui com Romanos 5:1. Romanos 5:1. São versículos que não estão anotados aqui, então eles vêm assim, eu não posso perdê-los, né? Justificados, pois... Vejam bem, ele está falando de paz, e no versículos seguintes, ele fala a respeito de tribulações. Olha o versículo 3. Versículo 3. E não... O 4. Vejam bem, tem paz com Deus, mas você tem tribulações. Que paz é esta? A ausência de enfermidade? O apóstolo Paulo ficou doente. A ausência de perseguição? Paulo, Pedro, Tiago, outros irmãos da igreja foram perseguidos. A ausência de problemas da vida? Não. Que paz é esta? A paz de Cristo. Mas o que significa isto? Vamos respondendo isso aí, vamos para Gênesis 3, 22 e 23, para você entender o que é essa paz. Gênesis 3, 22 e 23. Vamos lá? Então... Vinte e três. O que Deus fez com Adão? Lançou fora. Lançou fora. E só olhando aqui, o versículo 24 também, por gentileza. João 15, 18. João 15, 18. Se o mundo... Quem disse isso? Jesus. Então, não só havia um ódio lá no jardim e Deus expulsou, não só expulsou, mas colocou também proteção para que o homem não voltasse, mas o homem continuou sendo inimigo de Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que é essa paz com Deus? É você retornar em Jesus para o convívio, para o relacionamento com Deus, seguro de que você não será impedido de entrar na nova terra e no novo céu. Porque lá naquele momento, quando você é chamado e chegado na presença do Senhor, você já está comprado, lavado, habilitado
para entrar na presença de Deus, o que você já tem aqui de uma vez quando você ora e chama Deus de Pai. Então, quando você volta para os Tessalonicenses, você encontra a paz, o Deus da paz vos santifique e vos torne irrepreensíveis, ou seja, inculpáveis. Eu até brinquei lá na nossa cantina, né? Foi com a Melissa, para antes de me cobrar, ler Colossenses 2,14. O que diz Colossenses 2,14? Serve para o nosso texto aqui agora. Eu fiz uma ligação lá, mas serve para o nosso texto aqui agora. Colossenses 2,14, vamos lá. Tendo Então, tem duas coisas importantes aqui para a gente chegar neste ponto. Primeiro é que Deus nos santifique, e esse santificar nos mantenham conservados. Agora, esse santifique aqui é um sentido de purificação. O que significa purificar? Tem que tirar a impureza. Agora, como você tira a impureza? As adversidades da nossa vida é Deus nos santificando. Por isso, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças. Porque quando você está num sofrimento, não que você queira o sofrimento, mas quando você está no sofrimento, saiba que na sua vida como filho de Deus, Deus está lhe tratando, lhe burilando, lhe fazendo mais parecido com Jesus, para você encaixar-se na forma de Jesus Cristo. Então, o líder que verdadeiramente ama os seus liderados, a primeira coisa que ele quer para a vida dos liderados é que esse liderado seja santo. Ele busca isso constantemente, ele clama por isso, e é o que eu tenho feito por você, membro dessa igreja. Eu tenho feito por você sempre, na parte da minha devocional, na parte do assunto família maior, que é a igreja. A primeira coisa que eu tenho pedido é que o Senhor nos dê um avivamento desse que eu falei. Vida com sede, com fome de Deus. Fome e sede de Deus. Podemos continuar? Pode falar. Sim. Isso. E vivesse eternamente naquele estado. A questão é o seguinte, né? Tem duas árvores no jardim. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. No caso, a ideia é, se ele volta e come da árvore da vida, ele passa a ser alma vivente eternamente no mesmo estado que ele estava, caído, inimigo de Deus, afastado de Deus. Então Deus não deixa ele voltar, porque ele só pode voltar para comer dessa árvore com alguém conduzindo de volta. Quem? Jesus. E aí, gente, neste caso eu me vejo segurado pela mão de Jesus e passando pelos querubins e pela espada para adentrar a presença do Pai. E todos nós faremos isso de maneira consumada no último dia, porque depois da ressurreição nós não iremos para o céu, mas o céu virá para a terra, e a terra será uma nova terra, sem a maldição por causa do pecado do homem. Então o Senhor proíbe voltar, porque só com Jesus você pode voltar a esta árvore da vida.
Só através de Jesus você pode entrar novamente na presença de Deus. Ok? Sim, com certeza. A expulsão, embora seja um juízo, ainda assim se torna um ato de misericórdia, porque não sela a eternidade deles sem Jesus, né? Muito bem, avalie o líder de vocês, se eu estou querendo que vocês sejam cheios do Espírito ou não. Se não tiver, aproveita agora que tem eleição, então já manda embora de uma vez, tá bom? Vai ser dia 19, né, meu presbítero? Dia 19, temos que fazer aí, né, o Sr. Wendel, fazer a convocação aí, né? Fugiu a memória aqui? O edital de convocação, né? Segundo aqui, então, o verdadeiro líder é dependente das orações lideradas. Isso aqui é bonito demais. Isso é bonito demais. Olha, talvez nós teríamos muito tempo aqui para tratar disso, mas, sabe, ao contrário daquilo que tem acontecido, as pessoas têm se colocado como pessoas semideusas. Não toqueis no ungido do Senhor. Eu sou o pastor, falo o que quero, todo mundo tem que obedecer, todo mundo tem que vir a mim, eu tenho resposta, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E o maior apóstolo, o maior profeta, o maior evangelista, o maior missionário que na história registrada foi o apóstolo Paulo, plantou imensas igrejas, números de igrejas, e ele é capaz de olhar para os liderados e falar assim: orem por mim. Eu estava, Adriana, no seminário, e de repente um já quarto-anista chegou e disse: eu vim aqui pedir oração por mim. Eu estou doente, mas eu não posso falar para a igreja, senão a igreja me verá como um fracassado. E aí então ele estava pedindo oração para os outros. Eu falei: se nós olharmos para ele e ver como fracassado também, né? Na verdade ele estava como fracassado. Quando ele pensa assim, ele é um fracassado. Porque neste conceito, o apóstolo Paulo está dizendo que não há superioridade do líder para com os liderados. Todos nós somos iguais diante de Deus. E aí ele mostra a dependência que ele tinha do Senhor. Orai por nós, intercedam por nós. Ele tem noção da sua limitação. Ele tem noção da sua necessidade do auxílio, da direção, do cuidado, da assistência de Deus. Ele tem noção que se Deus não falar na boca dele, ele não fala. Ele tem noção que se Deus não guardar ele dos perigos, ele cai. Ele tem noção de que ele é tão fraco quanto qualquer uma outra pessoa. Ele tem noção disso. E ele então chama os seus liderados e fala: intercedam, orem por mim. Isso derruba um senso de soberba do líder, em que só eu abençoo. Aqui é só eu abençoo. Venham a mim, eu abençoo. Não, ele está dizendo o seguinte: eu abençoo em nome de Jesus e preciso ser abençoado em nome de Jesus. Olha, não tem nada mais gostoso quando alguém chega para você assim: Deus abençoe. Às vezes eu recebo isso: Deus abençoe, eu digo, falo assim: amém. Fala aquele amém, né? Aquele meio minerado, né? Amém. Por que eu lembrei de você? Não sei. Amém. Porque, gente, não tem nada mais gostoso do que alguém chegar para você e dizer: Deus abençoe, Deus derrame a sua bênção sobre você. Sabe, eu como líder, eu necessito da oração de vocês. E como líder você precisa, como líder de qualquer grupo que você lidera, você precisa da oração. E isso então nos faz entender que o verdadeiro líder, o líder aprovado, é aquele que tem consciência de que ele não é superior aos seus liderados espiritualmente. Talvez se acham superiores, não sei, pode ser. Tem que perguntar para ele, né? Porque ele não pode conjecturar, né? Escuta, por que você não gosta? Aí vai explicar. Mas assim, norma, pode ser uma questão de soberba, pode ser uma questão de que acha que é melhor, que ele está mais perto de Deus, sei lá. Então é melhor não falar o que seja, sabe? Apenas com possibilidade. É a mesma coisa, né? Porque Jesus é Deus também.
aí não tem diferença, aí é só mesmo uma expressão. Quem gosta muito de Jesus te abençoe é o Jeremias. Jeremias gosta muito. Natanael também gosta. O Jerenael, que é o Jeremias com o Natanael. Jesus abençoe. Natanael também gosta. É só mesmo uma questão de nome. Agora é o seguinte, o que eu quero dizer é que todos nós dependemos igualmente de Deus. Todos nós. Deus nos chama com missões diferentes, com funções diferentes, mas no fundo, todos nós precisamos do mesmo Deus e o mesmo tanto do mesmo Deus. Então ele reconhece a fragilidade, a dependência e se coloca em igualdade com os seus liderados. Ele não tem medo de que o outro vai pensar dele. Ele não tem medo, ele diz, olha, orem por nós. Ok? Então vamos lá, o líder aprovado primeiro, o principal desejo do seu coração é que seus liderados sejam santificados, sejam santos. O que ele quer é uma vida na presença de Deus. Segunda coisa, o que ele anseia ou o que ele faz é reconhecer que ele é igual aos demais, não é superior, que ele é dependente, que ele é limitado e que ele precisa e ele pede para que orem em seu favor. Terceiro, o verdadeiro líder, o líder aprovado, ele incentiva a comunhão entre os irmãos num relacionamento com sinceridade. Olha só o que ele diz aqui no versículo 26. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Não dá para você dar um beijo na face do irmão se você está irado com ele, está com raiva dele, não tem jeito. Você não tem como... Olha... Eu até falei para a Elaine, né, como foi gostoso o nosso encontro lá. Mais de 100 pessoas, e a gente percebe uma alegria entre os irmãos, um companheirismo entre os irmãos lá no retiro. Todo mundo sorrindo, alguns carregando jaca, com permissão, não sem permissão, com permissão. Né? Outros... Né? Eu não posso falar aqui, mas eu paguei um picolé para alguém, mas faltou 5 centavos. Quem vendeu queria dar uma lambida no picolé para descontar os 5 centavos. Olha, é muita emoção, né? É muita amizade, é muita brincadeira, muita comunhão. Tinha uns pescadores, tinha pescadores lá, né? Então essa comunhão que a gente tem lá e que a gente tem aqui, e isto aqui me alegra muito, porque aqui na igreja a gente vê isso. Tem falhas, tem muitas falhas, mas há uma proximidade, há uma comunhão deliciosa entre nós, e nós louvamos a Deus por isso. A gente se sente amado por pessoas que se preocupam com a gente, e isso aqui é de forma geral. Então essa comunhão deve ser desenvolvida. Ele disse, olha, saudai a todos com ósculo santo. Ou seja, tenha uma proximidade um do outro, tenha contato com o outro, né? Eu me lembro que a minha mãe tinha uma vizinha, e quando ela cumprimentava a gente, ela fazia assim, ela dava a mão, aí você levava para pegar na mão dela, ela pegava, não pegava não, ela encostava a ponta assim só e tirava. Ela não segurava não. Já imaginou isso? Que coisa ruim. Você vai cumprimentar, você vai, se a pessoa... Aí Paulo falou, não, lasca logo um beijo na face. É o ósculo santo. Dê um beijo, é a cultura lá, tá certo. Mas pode fazer isso. Tenha contato, pelo menos cumprimente direito, sabe? Se importe com a pessoa, se preocupe com a pessoa. Às vezes, gente, uns têm mais, outros têm menos percepções de necessidade. Aí eu olho, por exemplo, para a Brenda, né, e vejo que ela está feliz. Aí eu logo ligo com o John, né, o pastor John, não sei, pode ser, né, eu logo ligo. Aí já olho para a Laís e já fica assim, ela não está tão feliz assim, né, mas ele está vindo, tome posse. Olha, irmãos, essa comunhão que há. Por exemplo, eu tenho aqui ajuda para tirar da margem dentro do templo depois que acaba a reunião, depois de 1h30 que acaba o culto.
Aí a Brenda, mas a Laís, mas a Ana Luísa ajuda a tirar a Damares dentro do tempo, depois de 1h30, Rick. Às vezes eu vou para casa, durmo um sono, depois eu volto e busco. Mas essa comunhão, ela é deliciosa. Essa conversa que a gente tem ali quando termina o culto, sabe? Essa preocupação que a gente tem, isso é maravilhoso. E um líder tem que incentivar isso, e Paulo está incentivando isto aqui. Nós temos aqui uma necessidade da leitura para todos, que Paulo diz, olha, todos têm que aprender sobre isso, né? Mas aqui ele fecha falando a respeito. O verdadeiro líder sabe e faz saber que o único que pode abençoar é Deus, quando ele encerra dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, quando você pensa nesse fechamento, na bênção estabelecida aqui, é justamente você ter consciência de que aquilo que você faz ou recebe do seu irmão não é vindo diretamente dele, é Deus abençoando através dele. Deixa eu contar uma historinha aqui sobre uma missionária que estava num campo distante e trabalhava com crianças, e a mãe de 2 crianças havia acabado de morrer, e uma era muito pequenininha. E eles foram para um local e a correspondência demorava 6 meses, 3 meses para chegar. Ou seja, se ela mandasse para a sua terra, 3 meses. Até responder, mais 3 meses. Então, no mínimo, 6 meses de comunicação de ida e volta. E aí, quando ela estava falando sobre Deus pode mover montanhas, Deus pode ouvir a oração, então, na hora, o irmãozinho mais velho pediu para orar e orou pedindo a Deus que trouxesse uma boneca para a irmãzinha pequenininha para consolar o coração dela, uma vez que a mãe deles havia morrido. E a missionária ficou com um aperto muito grande no coração, porque ela disse o seguinte: para eu mandar uma carta para lá, vai demorar 3 meses para lá, depois até que arruma mais 3 meses para cá. E aí ela ficou assim com o coração muito apertado. E ela foi para casa, eles foram para casa. Quando chegou lá, havia recebido umas caixas que as pessoas tinham mandado para lá, e lá tinha uma boneca. Ou seja, Deus ouviu uma oração antes mesmo, ou 6 meses, ou até 7 ou 8 meses antes de ser feita. Antes de ser feita. Então, quando você começa a observar como Deus age na sua vida através de pessoas, né? Nós tivemos uma companhia muito gostosa da família do Fagner, da Renata, que antecedeu um pouco a nossa chegada. Nós fomos até Santa Teresa na parte da manhã, ficamos lá. Como foi gostoso o nosso bate-papo, visitar lá o museu. Essa parte foi melhor, né, Fagner? Visitar o museu, andar lá e tudo mais. E como foi gostoso bater papo, sorrir, conversar. A Duda, né, conversando lá teologicamente sempre, né, Duda? Que bênção. Depois chegar lá, encontrar a equipe lá nos recebendo, e aquele grupo todo com a gente, como foi gostoso. Isso tudo é pessoas que são instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida. Então, quando você ora e diz que a graça do Senhor seja convosco, a bênção seja convosco, Deus faz isso através de pessoas também. Então, quero que você pense sobre isso, tá bom? Então, fechando aqui, uma igreja de vida piedosa tem um líder que se preocupa com a santidade dos liderados e reconhece ser igual a eles, carente e necessitado. Uma igreja que possui um líder aprovado por Deus promove relacionamento fraternal sincero e entende que só Deus pode produzir ou conduzir sob sua bênção a vida da igreja. Então, quando eu sair dessa igreja, eu não sei quando, não sei quanto tempo o Senhor tem para nós aqui, mas quando eu sair daqui, certamente o Senhor terá encerrado o meu ciclo aqui, e Ele então enviará alguém para continuar. E eu sairei daqui abençoado, sairei daqui suprido por tudo aquilo que vocês já fizeram e fazem por nós.
e eu quero ser bênção de Deus, quero que a minha esposa Damares seja bênção de Deus, quero que o William, a Natália e a Ana Júlia sejam bênção de Deus. Inclusive, para o casamento da Ana Júlia, a gente já está convidando a igreja, né, para participar do casamento da Ana Júlia, que deverá casar-se com um homem tão santo, que ame a Jesus muito mais do que amará a Ana Júlia, certo? Então, assim, Deus cuida da gente, Deus nos assiste em todas as coisas. Então, abençoe vidas, comece a mandar mensagem abençoando corações. Às vezes você nem sabe, você manda uma mensagem para alguém, aquela pessoa está precisando. Quantas vezes já aconteceu isso? Você manda uma mensagem e a pessoa lhe responde: eu estava precisando desta palavra. E não é você que fez, foi Deus que fez através de você. Talvez alguém orou para que Deus mandasse uma palavra de conforto e Deus levantou você. Seja um instrumento abençoador, seja um instrumento de vida. Deus nos abençoe. Mais alguma coisa? Muito bem, então na quarta-feira que vem nós estudaremos sobre a assistência de Jesus nas nossas tentações. E depois começaremos, a pedido da nossa irmã Cidinha, estudar algumas parábolas, tá bom?